Cansaço, estafa, estresse, do que você está cansado hoje? É sobre isso que o programa Vivências vai falar com você. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um episódio do programa Vivências aqui na sua TV Canal 4 Marília. Seja muito bem-vindo a esse momento terapêutico que a gente tem aqui, desse bate-papo, desse momento de construção de conhecimento vinculado à saúde mental, comportamento, né, e relacionamento, tudo aí relacionado ao nosso desenvolvimento. E hoje eu quero conversar um pouco com você sobre cansaço. Eu tenho recebido muitas falas e muitas conversas e muitas queixas sobre: nossa, Ana, como eu tô cansado. Nossa, Ana, como eu tô cansada. Como que você tá? Você também se sente cansado, cansada? E nós precisamos entender que tipo de cansaço é esse, porque muitas vezes a gente acaba confundindo o nosso cansaço com estresse, com cansaço mental, com cansaço físico, com cansaço emocional. Que tipo de cansaço é esse? E a gente precisa identificar onde está a dificuldade, onde que está o cerne da dificuldade, para que a gente consiga entender o problema e tentar algumas hipóteses de solução para esse problema. Vou te dar um exemplo. Tem uma pessoa que se sente muito cansada depois de um dia longo de trabalho. Que tipo de trabalho é esse? É um trabalho mais intelectualizado? É um trabalho braçal? Que tipo de esforço foi feito durante esse dia? Existem adolescentes hoje que se sentem cansados. Eu tô cansado, não quero ir para a escola. Eu tô cansado, não dou conta de fazer isso. Mas muitas vezes são adolescentes que ficam aí por volta de 5, 8 horas no celular. Então, que tipo de cansaço que é esse? Existe um cansaço, que é um cansaço até, se a gente pode dizer, saudável, que é o cansaço físico, né? Que muitas vezes a gente vai para academia para a gente cansar. Tem até um ditado que diz: se você quer descansar a mente, você precisa cansar o corpo. Então, a pergunta é, né, que tipo de cansaço, você é cansado do que a gente está? Eu quero fazer essa diferença com você de 3 níveis, né, 3 tipos de cansaço, se é que a gente pode dizer assim. Nós temos o cansaço mental, nós temos o cansaço físico e nós temos o cansaço emocional, psicológico. Vamos colocar o cansaço físico. O cansaço físico, ele é um cansaço depois de uma grande atividade física, depois de um grande esforço físico, depois de uma grande, maratona que você teve, ou você se esforçou numa mudança, ou no seu trabalho, que é braçal, enfim. É um cansaço físico e ele é o mais fácil da gente repor. Porque se você chega de um dia de trabalho aí, de um esforço físico, você chega, toma um banho, relaxa o seu corpo, deita, descansa, no outro dia tá tudo bem. Se você não lesionou, né, obviamente. Mas, em linhas gerais, vai estar tudo bem no outro dia. Então, é um cansaço que é o mais fácil da gente descansar. A gente toma um banho, relaxa, tá tudo bem. E é o mais fácil da gente identificar também. A grande questão que as pessoas têm um pouco de dificuldade de identificar é o cansaço mental e o cansaço psicológico, emocional. E esse cansaço psicológico, emocional, ele pode ir para outras esferas psicopatológicas. O cansaço mental, ele não é um cansaço psicológico. Ele não é um cansaço emocional. É um cansaço de você ler muito tempo, de você se concentrar muito tempo, de você planejar muito tempo, de um trabalho mais intelectualizado, né? De você, fazer uma análise de dados, de você precisar preparar uma aula, de você se esforçar mentalmente. E para esse cansaço mental, nós temos, por exemplo, a estratégia Pomodoro,
que ela nada mais é de você definir aí um tempo de esforço mental e um tempo de descanso, um tempo de esforço mental e um tempo de descanso. É uma estratégia Pomodoro. Então, por exemplo, essa estratégia ela fala muito da gente fazer de 25 e 5, né? 25 minutos estudando, produzindo, 5 minutos de descanso. Ou você pode fazer 25, 10. Depende aí do tanto que você cronometra e se analisa e se avalia de hiperfoco nas suas tarefas. Então, mentalmente, a gente cansa também, né? Porque muitas vezes o nosso trabalho é um trabalho mais intelectualizado. Então, existe esse cansaço. Então, se você trabalha produzindo texto, trabalha de uma forma mais intelectualizada, é interessante a gente fazer essas pausas. Da mesma forma do trabalho físico, né? Se você trabalha mais braçalmente, é interessante fazer pausas também para não entrar em fadiga muscular. Então, pensa numa fadiga mental. Então, é importante a gente fazer algumas pausas. Então, dica para você, estratégia Pomodoro. Vê o tanto que você consegue fixar numa tarefa e depois você tira aí 10 minutos, 15 minutos para você descansar, fazendo outra tarefa, enfim, tendo outras formas de descanso. Porém, existe um outro tipo de cansaço mental que a gente tem percebido hoje, que às vezes não é na produção, não é no trabalho. E muito desse cansaço mental que a gente vê hoje, que a gente às vezes confunde com um cansaço psicológico, com um cansaço emocional, com talvez até uma depressão, algo mais psicopatológico, é quando a gente consome muitas coisas aleatoriamente. E querendo ou não, eu tô dizendo de internet, né? A gente vai lá, vou ficar aqui um pouquinho, o pouquinho que você fica ali rodando a barra ali, você ficou 1 hora, 1h30, 2 horas. Isso cansa, por quê? Porque trabalha o seu cérebro a estar atento a muitas coisas ao mesmo tempo, e coisas assim improdutivas, coisas aleatórias, mas o seu cérebro está trabalhando. Então ele traz esse cansaço mental também. Isso, gente, a gente vê muito em adolescente, em pré-adolescente, em crianças que às vezes têm acesso aí ilimitado à internet, a celular, smartphone, essas coisas. Então, esse cansaço mental, isso estafa a criança, estafa o adolescente. Vamos falar da criança e do adolescente, tá? Isso estafa a criança e o adolescente, faz com que ele não consiga produzir, faz com que ele não consiga levantar de manhã para ir para a escola, que ele não tá sempre arrastando mesmo, e a gente vai achar que ele tá aí deprimido. Será que é deprimido? Ou será que ele está em estafa, em cansaço mental? Se você trabalha com um computador, você já prestou atenção de quando a gente abre muitas abas, muitas janelas do computador e vai trabalhando, a gente fica com a atenção muito flutuante e a gente cansa. Uma dica é a gente abrir uma janela de cada vez, para que a gente consiga ter o foco em cada coisa. Então, isso é cansaço mental. E aí a gente precisa entender do que a gente está cansado, né? O que está acontecendo, qual que é o contexto do meu sofrimento para eu poder atacar, aspas, né? Para que eu possa resolver esse sofrimento. Então o cansaço mental, ele está dentro dessa esfera. E o cansaço mental não tem uma psicopatologia instalada, não é necessariamente, né, uma psicopatologia. É um cansaço, porque a gente está ali se desdobrando ali mentalmente naquela atividade, naquela tarefa. Cansaço psicológico, cansaço emocional, ele tem mais a ver com os nossos conteúdos internos. Ele tem mais a ver com a afetividade, com a nossa subjetividade, com relacionamentos, tanto internos quanto externos. Ele tem mais a ver com subjetividade. E existe sim o cansaço psicológico. Muitas vezes quando você está num relacionamento, muitas vezes quando você está num trabalho que te desgasta emocionalmente ali, não só intelectualmente. Então a gente precisa entender, porque aí o desgaste e o cansaço psicológico e emocional, ele pode levar a uma psicopatologia. E aí a gente pode desenvolver aí um humor deprimido, um transtorno de ansiedade, que a gente precisa olhar para isso. Então é importante a gente entender do que a gente está cansado hoje. E se a gente for parar para pensar, a gente está cansado, não está? Está cansado também, ou é só eu que estou cansado? Ou só os meus amigos estão cansados?
né? A gente tem se desgastado muito, né? A contemporaneidade tem feito com que a gente se esforce e se esgote mesmo, seja fisicamente, seja mentalmente, seja psicologicamente, né? A gente está num mundo onde as comparações injustas estão gritando, a gente está num mundo onde o capitalismo está gritando, onde que parece que a gente tem que cada vez mais, que a gente abre meta, mais se dobram as metas. E a gente precisa dar uma olhada para isso. E a gente precisa tentar entender em qual esfera que é esse cansaço. Por quê, Ana? Porque aí eu consigo reverter essa situação. Porque se eu estou com cansaço mental, intelectual, eu consigo entender se é naquela atividade mesmo que eu quero estar. Será que eu estou perdendo bastante tempo, né? Talvez consumindo conteúdos aleatórios para descansar, entre aspas, e eu estou cansando mais. Será que eu vou dormir com a televisão ligada para dar uma relaxada e nisso eu estou cansando mais, porque eu estou estimulando o meu cérebro na hora de dormir? Será que eu estou fazendo? Que eu estou me estimulando demais? Denzel Washington, ele falou algo assim surpreendente. Ele disse que os 30 primeiros minutos do dia dele, ele acorda e tira para meditar. 30 minutos. Não é muito tempo. É considerável. Mas ele tira para meditar, para não relar em celular, para ele se concentrar nele mesmo, nas coisas que ele tem para fazer naquele dia, se reconectar. Ele disse que há um tempo ele tem tido essa prática e isso tem feito assim, mudar os dias dele. Ele fala que nada de extraordinário aconteceu. O que aconteceu foi que ele se reconectou consigo mesmo antes de conectar com outras coisas e outras pessoas. É uma estratégia para ele acalmar a mente. É uma estratégia para ele olhar para o cansaço mental. E é interessante, gente, que como tudo na vida está muito interligado, o cansaço mental, o psicológico e físico, eles estão também interligados. Porque imagina, se a gente está cansado mentalmente, esgotado mentalmente, isso pode trazer algumas percepções de nós mesmos, percepções distorcidas, como se eu sou um fracasso, eu realmente não vou dar conta, e eu começo a ruminar esse tipo de distorção cognitiva e isso me traz talvez uma estafa psicológica, emocional. E uma estafa psicológica e emocional pode fazer com que eu fique mais tempo na cama, não tenha vontade de sair, não tenha vontade de fazer nada e comece a ficar aí com o humor deprimido. Então é muito interessante como as coisas se conversam. E é importante a gente saber o que está acontecendo com a gente para a gente poder trabalhar técnicas de resolução de problemas. Então, 3 tipos, tá? Cansaço físico, de fato eu tô cansada fisicamente, nossa, parece que eu tô mais velha, não tô dando conta mais, será que eu tenho que diminuir o ritmo, será que eu tenho que, sei lá, pensar aí em me condicionar melhor, enfim. Então é um cansaço físico, é um cansaço mental, será que eu tô trabalhando demais intelectualmente, ou será que eu tô consumindo muitas coisas e muitos conteúdos aleatórios, eu não deixo minha mente descansar, eu não faço meditação, né, para minha mente descansar, eu não faço ócio criativo para minha mente descansar, ou será que eu estou com um cansaço psicológico, emocional, será que eu estou me desgastando muito na minha subjetividade, na minha afetividade, né, como que eu estou comigo mesma, na conexão comigo mesma, como que eu estou aí na minha tríade cognitiva, como eu me vejo o outro e o mundo, como eu vejo o futuro. Queria que você pensasse nessas 3 esferas, avaliasse como você está, em primeiro lugar, detectasse onde está a sua sobrecarga, para depois a gente pensar em hipóteses para você trabalhar essa sobrecarga. A nossa vida, ela é muito mais do que sobrecarga, ela é muito mais do que tudo que as pessoas colocam para a gente fazer. A nossa alegria e a nossa felicidade, ela está linkada aos nossos valores de vida.
Nós viemos no mundo não somente para sobreviver, a gente veio para viver e desfrutar do que o mundo tem de bom. E muitas vezes o que o mundo tem de bom é algo tão simples e tão próximo da gente que a gente só encontra se a gente parar e olhar em volta. Então, se você conversa com grandes empresários, às vezes o sentido de vida está lá atrás. Tem um livro da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes que ela fala sobre cuidados paliativos e ela entrevista algumas pessoas que estão ali no fim da vida e para saber, né, os arrependimentos, o que valeu a pena e tudo mais. E assim, é unânime que as pessoas falam que eu queria ter mais tempo para curtir aquilo que eu deixei de curtir porque eu fui atrás de dinheiro, de trabalho, de status. Então é interessante a gente rever isso, porque a nossa felicidade ela está no simples e naquilo que a gente já tem e que muitas vezes é colocado e imposto para a gente que a gente precisa de algo a mais e não necessariamente. Olhe para isso, olhe para os cansaços para que você consiga identificar e talvez aí ampliar suas hipóteses de resolução de problemas. Eu espero que você fique bem, eu espero que tenha feito sentido para você e a gente se vê no próximo episódio do programa Vivências. Um beijo para você.